Olá, bom dia a todos. Oba, já tô vendo alguém. Ariana, querida, hoje eu vou começar certinho no horário. Enquanto não começo, eu vou pedir para vocês que já estão chegando. Bom dia, Lu. Bom dia, Ana Paula. 5 pessoas. Denise, bom dia. Daniele. Oi. Oi, Pri. Enquanto não damos início, obrigada por estarem aqui, viu? Oi, Denise, de Campinas. Oi, Ana Paula. Murilo. Olá, Murilo. Roberta. Ariana, minha linda, bom dia. Lia. Eu vou mostrando para vocês o livro. Lógico que ele vai estar ao contrário. Chama-se Avaliação Nossa de Cada Dia. É um guia prático. Foi escrito em 2006. Olha só. Eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo dele e mais algumas coisinhas. Ai, bem-vindas, pessoas. Edi, bom dia, linda Sarah. Oi, um espetáculo. Oi, Joyce. Oi, Dani. Olá, Mari. Isabel, querida. Eu tô ficando craque, viu, Isa? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Oi, Joyce, psicopedagoga, Shirley, olá. Ai, coraçãozinho lindo. Isabel, para. Por quê? O que tá acontecendo? Gina Célia, Isa, oi, Isa. Elaine Gomes. Qual será o tema de hoje? Um tema delicioso. Avaliação da aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. Oi, Val. Quando for 10 em pontinho, nós vamos dar início. Cissa. Nani, oi. Oi, Denise Leice. Pronto. Bom dia. Agora é oficial. Estamos juntos mais uma vez. E novamente eu começo a expressar a minha gratidão por vocês estarem, oi, Edivani, por vocês estarem aqui. Mais um momento, mais um encontro. Hoje de manhã, agora há pouco, na verdade, eu fui agraciada com uma mensagem de uma querida do grupo de Raízes e Asas 3. O grupo Raízes e Asas é um encontro que acontece no CIESP já há algum tempo. E é especificamente construído para os coordenadores pedagógicos. E hoje, agora há pouco, a Ariane me mandou uma foto, relembrando que estava fazendo 1 ano do nosso encontro. E aí eu disse para ela, menina, você me faz chorar, porque eu sinto muita saudade das pessoas. E eu me emocionei quando revi essas pessoas tão queridas que compõem a minha história, a nossa história, não é? Mas essa emoção, dessa foto, me trouxe à tona e me respondeu para mim um questionamento que eu havia feito logo cedo, hoje às 6 da manhã. Celinha, por que você está fazendo isso que está fazendo? O que você quer? O que verdadeiramente está dentro de você
ao fazer essas lives, né? E eu tenho percebido que nessa nova pandemia de lives tem muitos sentidos e muitos significados que estão sendo atribuídos. Alguns comparando, essa live foi melhor que aquela, essa live não disse nada, essa live ficou nas nuvens, mas não importa o que cada um atribui de sentido ou de significado para a live. O mais importante é que a gente não julgue, né, as pessoas porque falou, porque disse uma palavra errada. Nós estamos, por exemplo, eu estou aqui por inteiro. É todo o meu eu aqui, envolvida com vocês, com todos vocês nesse momento. E eu começo agora relembrando uma lenda chinesa, um ditado chinês, que o Cortella menciona em um dos seus livros, que é o seguinte: pensem comigo. Se dois homens, dizem, né, que dois homens caminhavam pela estrada, cada um trazia um pão. Ao se encontrarem, eles trocaram os pães e cada um saiu e seguiu o seu caminho, carregando apenas um pão que havia sido trocado. Nessa mesma estrada, havia dois homens que carregavam ideias e, ao se encontrarem, trocaram ideias. Seguiram seu caminho, cada um com duas ideias. Então a live, na realidade, ela não traz um formato de modelo, mas ela suscita, levanta hipóteses ou faz com que a reflexão se torne parte integrante do seu cotidiano. Nesse momento que estamos vivendo e de grande inquietude, eu tenho voltado o meu olhar de maneira muito forte, muito significativa para a questão do processo pedagógico que envolve as ações desse cotidiano, desse lugar chamado escola. E tenho visto e assistido algumas lives também. E aí as pessoas dizem: Celinha, você sempre repete a mesma coisa. Sim, eu insisto muito, pessoas, de que nada acontece por acaso e que nada do que acontece nesse cotidiano vem do além. O que isso significa? Que a avaliação da aprendizagem, ela só encontra verdadeiramente um sentido quando ela é vinculada a N fatores. A avaliação da aprendizagem, ela não é o final de um bimestre, ela não é o final de um conteúdo ministrado. A avaliação escolar, ela está vinculada diretamente ao homem que a sua escola quer formar, ao ser humano que essa escola quer deixar como legado para essa humanidade que estamos vivendo hoje. Quando pensamos em avaliação, o que nós descobrimos, o que nós vamos explicitar nesse encontro? Que antes desse momento histórico, inédito, inusitado que estamos vivendo, já havia todo um trabalho realizado, toda uma herança constituída historicamente na sua escola. Mas eu não posso pensar nessa avaliação de hoje sem me reportar no momento que eu vivi antes, um momento anterior dessa história que a sua escola estava construindo. Se a avaliação está diretamente vinculada à explicitação do menino que você quer formar, do ser humano que você quer deixar como legado para essa história da humanidade, você precisa voltar no tempo, antes dessa pandemia,
e se perguntar e questionar e reolhar que palavras direcionavam essa visão de ser humano. Você queria um aluno que fosse protagonista, a sua escola, os seus educadores elegeram, os seus pais solicitaram que esse menino fosse um líder, um empreendedor, um ser participativo, uma criança autônoma. Então, pressupõe-se que a partir desta referência, dessa explicitação de ser humano que a escola determinou que quer fazer, que quer construir, que quer investir e no qual ela acredita, tudo isso está vinculado à maneira que você entende o currículo. Porque o que é o currículo? O currículo, na verdade, não é o conteúdo de cada disciplina. O currículo é toda e qualquer ação que realizamos no espaço escolar. O atendimento ao pai, a maneira que as crianças se comportam no recreio, como se dá a entrada, se ela é cantada, se não é, tudo isso é reflexo de um movimento curricular. O currículo é a vida da escola. Claro que existem milhões de tipos de currículo, currículo prescrito, currículo trabalhado, etc. Mas a avaliação só pode ser pensada tendo como referência a história que conseguimos construir anteriormente a essa bendita pandemia. Bem, então nós temos alguns pilares que sustentam a avaliação. Quais são os pilares? E por que estou repetindo novamente? Porque para discutirmos hoje a avaliação, e aliás eu já aviso, porque eu nunca anuncio a próxima live, a Rê me puxou a orelha, na quinta-feira que vem, no dia 11, eu já não sei se é feriado, se já foi antecipado. Oi, Aline. Oi, Poliana. Nós faremos a parte 2. Eu diria que hoje é o episódio 1 de avaliação e quinta que vem, na próxima quinta-feira, episódio 2. Então, voltando. Existem pilares. Quais são os pilares que norteiam, que desencadeiam as ações da sua escola? O primeiro grande pilar é a história que você conta da sua história enquanto escola. Onde está esse registro? Está num projeto político-pedagógico. Muitas escolas agem de maneira, vamos dizer, coloquial. Isso eu vou fazer. Outra olha para a escola do lado e diz, fez a festa do pijama, eu vou fazer a festa do Havaí. Só que não. Todo colégio, toda escola, ao construir o seu projeto político-pedagógico, não como um documento formal entregue numa delegacia de ensino, mas como um movimento de pessoas que pensam sobre si mesmos, que discutem qual é o papel da tarefa, qual o papel da avaliação, que ser humano nós queremos construir nessa escola, que pensa, nós estamos cumprindo a nossa missão? Então tudo isso, ele é evidentemente um movimento que pode durar por meio dos cursos de formação, dos encontros formativos na sua escola, com assessoria ou simplesmente com a dedicação exclusiva do próprio coordenador pedagógico, de construir essa formação, de reolhar essa prática, de revisitar os hábitos da escola, a cultura que foi criada ali dentro. Para tudo isso, ele não precisa ser acadêmico, ele não precisa ser uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. Ele pode ser coloquial. As decisões tomadas nesses encontros formativos, seja uma vez por mês, a cada 15 dias, 1 hora por mês, dividido em segmentos ou não, é que vai determinar
exatamente, essa é a carta magna de uma escola. Então, ali está contido todas as decisões da sua escola. Esse momento de pandemia que estamos vivendo, novos conteúdos estarão ali dentro. As planilhas que vocês estão construindo, as aulas que vocês estão fazendo. Então, para tratar a avaliação, é preciso pensar sobre como estava sendo a escola até então. A partir daí, nós temos que pensar o seguinte: que momento é esse? E que revolução nós estamos falando? É uma revolução maravilhosa. A revolução que tem várias fases. Uma delas é a revolução na nossa mentalidade. Sobre tudo o que fazemos, acerca daquilo que estamos construindo. Pensar essa revolução da mente, quer dizer, é atender a BNCC, é fazer com que esse menino seja realmente o centro da sua escola, seja o protagonista da sua escola, que ele possa atuar em conjunto, sugerindo, fazendo com que ele seja ouvido. Bem, então, se pensarmos especificamente qual é o nosso foco hoje, avaliação, o que temos para hoje, o que temos até então? Nós temos que nos reportar como era a aula antes da pandemia. Então, momentos exclusivamente quase presenciais, com interação plena, com meninos agindo, professores ocupando diferentes espaços. E ali, nesta aula, havia também modelos, estratégias, metodologias e formas didáticas de ministrar esta aula. Paulo Afonso Ronca, que inspirou Taninha e eu para escrevermos esse livro em 2006, Avaliação Nossa de Cada Dia, que é da editora Ridel, eu gosto muito dessa frase dele. Ele diz: a aula é um reflexo, a avaliação é um reflexo da aula. Então, aulas que são ministradas exclusivamente pela exposição oral terá como produto de medição avaliações insípidas, inodoras, incolores. Em outras palavras, terá uma avaliação que vai refletir exatamente aquilo que foi construído em sala de aula. Quando eu entro numa escola para fazer uma assessoria, eu peço as provas e ali eu vejo que aula está sendo ministrada. Então, se a avaliação é o reflexo da sua aula, para pensar em avaliação, eu devo repensar as formas em que as aulas vinham acontecendo anterior a este período. A gente pode pensar também que numa aula de 50 minutos, com tantos conteúdos que precisam ser ministrados, o que é possível fazer? Vocês creem que em 50 minutos um professor consegue fazer uma aula, um momento significativo para essa criança? Ele tem tempo de escutar, de começar essa aula perguntando, de envolver esses meninos, de colocá-los numa situação prática de aprendizagem. Ele consegue verdadeiramente desenvolver as habilidades necessárias. Então, há escolas que já têm trabalhado e se dividido por módulos. Então, o módulo da linguagem acontece na segunda-feira, o módulo das exatas, das ciências e assim por diante, para que haja mais interdisciplinaridade. Então, se você... muitas escolas também estão repetindo o padrão. As aulas expositivas
que aconteciam antes, né, desse período de pandemia, elas estão se repetindo online. Muitas aulas gravadas, onde o professor apresenta o conteúdo. E ao apresentar um conteúdo, fica o conteúdo muitas vezes pelo conteúdo. Hoje, apresentar um conteúdo, explicitar um conteúdo, nós temos muitos concorrentes. Se você perguntar para o menino sobre aerodinâmica, ele vai no YouTube e ele encontra uma live, um vídeo em forma de brincadeira e ele se apaixona. Então, os nossos concorrentes são muito grandes. E quando pensamos em avaliação, hoje, exatamente hoje, eu vou me reportar à BNCC. A avaliação, ela tem sido considerada como o grande nó da escola. Eu fiz estudos recentes e descobri que existem mais de 30 tipos de avaliação. Avaliação mediadora, avaliação múltipla, formativa, avaliação significativa. O nome, ele indica caminhos, mas ainda deixa algumas coisas para serem resolvidas. Então eu trouxe para vocês uma imagem que é o que representa hoje, na maioria das escolas, a avaliação. É mais ou menos isto. É alguma coisa que ainda não está clara e que nós precisamos puxar para descobrir e para que ele se torne claro para cada um de nós. Então, esse contexto ainda um pouco confuso nos leva a uma pergunta. Por que avaliamos? Por quê? Avaliamos para dar uma satisfação para os pais, que o colégio realizou um trabalho, está atento àquilo que o menino conseguiu. Avaliamos para saber o que o menino já sabe. Avaliamos para saber o que o aluno ainda não foi capaz de saber, de aprender. Avaliamos para fazer uma regulação nos nossos processos educativos, para revisitar fazer outras formas para que o aluno compreenda. Avaliamos, eu gostei muito do Rigoni quando ele diz, avaliamos porque temos uma pergunta, não sabemos exatamente o que o aluno sabe. E eu pergunto para vocês, a avaliação, ela é o meio, é um produto, é uma estratégia, é uma técnica? O que é a avaliação? Para que ela serve? A sugestão que eu dou em primeiríssimo lugar é a seguinte: nós estamos online com essas crianças. Será, eu vou dar uma sugestão, uma dica, será que seria o momento de fazermos esta meta-avaliação? Ou seja, avaliarmos a própria avaliação? Pensem nisto. O que é a meta-avaliação? É avaliar a avaliação que você está fazendo. É repensar o porquê você está avaliando desta ou daquela forma. E escutar esses alunos. Eu vou mostrar um trabalho que foi realizado com crianças, perguntando para eles, porque é sempre o que eu digo, perguntar a quem interessar possa. O que significa avaliação para você, meu aluno? Faça um desenho que represente a avaliação, porque na cabeça do aluno, a avaliação está diretamente relacionada à prova. Ele entende a avaliação como prova. Eu trouxe para vocês prometem que não vão rir? Isso é da minha infância. Porque toda a vida nossa, ela é permeada por avaliação. Eu trouxe para vocês duas meninas, duas pessoinhas
que me acompanhavam no colégio todo dia que tinha prova. É muito triste, mas eu sofri muito na escola e tinha muito medo de avaliação. Às vésperas da avaliação eu ficava sem dormir, porque no colégio que eu estudei por 12 anos, era um momento de checagem, era para você demonstrar o que você tinha aprendido, só que eu não sabia como eu sabia aprender, eu não havia descoberto, porque cada um de nós aprende de uma forma. E eu colocava sobre a minha carteira santinhas, essas duas são da minha infância. Eu colocava os santos para me ajudar. Gente, isso é terrível. E me dava branco. E eu tinha medo exatamente do quê? Medo de não saber responder aquilo que era cobrado, que era exigido. Medo de tirar nota baixa. Medo de ser reprovada. Medo de esquecer. Então, nunca em minha vida me perguntaram como você se sente fazendo uma avaliação, fazendo uma prova. Por isso, eu vou mostrar para vocês o que perguntamos para os alunos. Vai sair ao contrário. Esse é um trabalho feito por alunos. Então, aqui o menino escreve: que nervoso, perfeccionismo, rigor, disciplina, estresse, eu não aguento mais, caras e bocas, e etc. Então, deem uma olhada. Isso é o trabalho de um aluno. Aqui foi perguntado para as crianças como eles viam a avaliação, como é deste lado e como deveria ser. Então, olhem as carinhas. Eu vou ler para vocês. Como é? Aqui uma panela fritando, aqui um menino com cara de doido e aqui uma professora no comando. Então, tá escrito, ela é amarga, ela é uma cobrança, sempre tem crítica negativa. E aí a pessoa escreve, receita do dia, não substitua a marca, a receita é esta, é uma imposição. Então, quando perguntamos para o nosso aluno, nós podemos fazer agora, nesse momento de pandemia, esse exercício. Dobrado uma folha de sulfite ao meio. Por que sulfite? Para que ele tenha a oportunidade de registrar. E esse registro é uma forma de avaliação. Nós vamos falar mais para frente. Então, uma folhinha de sulfite ao meio. Faça um desenho que represente a avaliação. 3 palavras que vêm à sua mente quando você está fazendo uma avaliação ou lembra de avaliação. E algumas sugestões. Eu tinha mais de 300 feedbacks desse tipo, mas eu coloquei tudo, escaneei todos e estão em slides. Então, a produção real do aluno eu não consegui trazer. Fica aqui uma ideia. É muito importante, nesse momento de pandemia, criarmos significados para esses alunos, demonstrarmos nossas emoções para eles, perguntarmos sobre o que eles sentem, como eles veem determinados procedimentos, se eles gostam mais de aula gravada, de aula ao vivo, perguntar se ele acha importante a avaliação, se ele gosta dessa avaliação. Então, a varinha mágica, né, Renata? Eu também. Eu queria ter o pó de pilim-pim-pim na minha avaliação. Então, a sugestão é que você pergunte. Claro que a educação infantil, ela tem um modelo avaliativo que, se fosse seguido por todos os segmentos, seria o grande ideal. Não é isso? Eu particularmente, não gosto de semana de avaliação.
Eu sou literalmente contra semanas de avaliação. E eu vou explicar mais pra frente por quê. Fiz também um roteiro para hoje. Vocês vão ler ao contrário. Mas é só para que eu não perca... Não que precisa ter essa sequência necessariamente, mas é mais ou menos tudo isso que temos para hoje. Tá bem. Então estamos falando de revolução. A revolução da mente é a grande quebra de paradigma que o professor não ensina sem que o aluno esteja inserido nesse contexto, sem que o aluno encontre significado para ele, porque hoje o grande foco do trabalho da escola é angariar esses meninos, é ter esses meninos com vocês. E hoje vou falar sobre a BNCC e sobre a avaliação da BNCC. Eu vou ter que ler para ser literalmente como está escrito nela. BNCC, construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa. Procedimentos de avaliação formativa em duas vertentes, de processo e de resultados, que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola. Esta é a BNCC. Ela diz sobre avaliação formativa e sobre processo e resultados. Quando ela diz processos, ela está dizendo de uma avaliação contínua, do caminhar. E aqui vai a segunda dica de hoje. Neste tempo de aula online, eu creio que não haveria necessidade de marcar uma prova bimestral, de fechamento de bimestre. Até pode, sim, mas também pode ser feito de outra forma, porque a escola está, nesse momento, vivendo uma oportunidade tão maravilhosa, tão grandiosa, de repensar a si mesmo, de alcançar um patamar além do que vem fazendo, de verdadeiramente aprender a escutar, a trocar e a buscar alternativas para que esse menino esteja inserido nesse contexto como protagonista. Então, quando a BNCC diz sobre processos, ela está dizendo, e eu estou traduzindo e trazendo isso para uma prática, o que significa avaliar em processo, de maneira processual. Então, vou dar o exemplo. Imagine que esta semana a sua professora de matemática, de história, de qualquer conteúdo, de qualquer componente curricular ou área do conhecimento, trabalhou com conceitos, com expressões, com algum conteúdo. Ao final de uma semana, 5 aulas, de 2 semanas, 10 aulas, já pode realizar a avaliação? Não, ela deve. Então, em tempos de pandemia, esquecendo um pouco como fazíamos antes e trazendo algumas coisas ainda presentes, este professor, ele vai pedir um trabalho, ele vai ministrar uma tarefa, ele vai solicitar algo para este aluno. Isto é avaliação contínua. Vai chegar pelo Clipe Escola, vai chegar pela foto pelo WhatsApp. Isto é uma avaliação. Por quê? Porque eu preciso parar o mundo para a avaliação descer. Por que nós fazemos isso que nós fazemos? Por que só avaliamos no final de um trimestre, de um bimestre? Se a avaliação é contínua, é processual e é formativa, no sentido de controlar esse envolvimento e esse desenvolvimento, por que nós não podemos considerar pequenas tarefas, participações, já como uma avaliação?
nesse momento e nesse sentido, a gente pensa o que é avaliar? Avaliar nada mais é do que dinamizar, orientar, verificar, viabilizar, acompanhar o processo de construção do conhecimento do aluno. Para quê? Para que eu possa saber o que ainda falta aprender. Para que eu possa fazer uma aula diferente, usando estratégias diferentes. Quando eu penso, a sua escola nesse momento, por que nós avaliamos? De que forma temos avaliado, você estará se renovando. Porque essa renovação, ela faz parte deste processo do hoje, agora. É claro que a avaliação, ela tem efeitos. E ela deve apresentar esses efeitos em 4 vertentes, em 4 pilares. A avaliação significativa, ela vai trazer para o aluno o conhecimento do que ele precisa aprimorar, do que ele ainda não compreendeu, do que ele precisa estudar mais, o que faltou para que ele não conquistasse esse momento. Para os professores, o que faltou para que esse menino pudesse aprender. Sem julgamento, ele não estudou nada, fez bagunça. Não! Será que eu verifiquei ou sei como se dá o percurso de formação de cada aluno? Eu, Celinha, nunca estudei verdadeiramente lendo. Eu descobri com o tempo que eu aprendo, se eu fizer pequenos gráficos, bolinhas, eu aprendo por imagens. Mas o seu aluno pode não aprender por imagens. Deve haver um critério para que ele possa aprender. Eu sou do tempo em que a reprovação se dava porque o menino não conseguia responder 3 ou 4 questões de uma prova. Do tempo em que conselho de escola era um julgamento horroroso. Então, os efeitos da avaliação para os meninos é para que ele possa conhecer o que ainda falta, descobrir novas formas de aprender, criar uma rotina. Para o professor, como ele pode refazer a sua aula, o que faltou para que ele possa criar uma nova dinâmica, um novo modelo de trabalho. Para os pais, que gostam inúmeras vezes de falar e de criticar. Sabe de uma coisa, pessoas? Os pais amam a semana de avaliação, porque eles adoram ver os meninos sofrendo para estudar. Alguns deles. Agora você vai estudar, você não fez nada, aquelas coisas. E também a avaliação, o efeito da avaliação incide sobre a gestão escolar. Os resultados, as estatísticas do que o menino não aprendeu em determinada sala de aula indicam caminhos para que a escola possa estudar, revisitar, contextualizar. Porque nenhuma avaliação acontece se não tiver como embasamento, como princípio primeiro, uma concepção teórica. Se você tem Vygotsky, Paulo Freire, Dewey como concepção teórica interacionista, você terá uma avaliação interacionista, uma aula interacionista, que acontece por meio das relações. Se você for piagetiano, você vai ter condições de perceber os níveis, a estruturação, desequilíbrios e etc. Assim será a sua avaliação. A avaliação é reflexo da concepção teórica, da missão da sua escola, do projeto pedagógico, da visão de ser humano que você tem e da aula que você ministra. Ela não é o fim de um processo. Quando um professor faz o planejamento da sua aula, o seu planinho de aula, ali está
descrito de maneira subliminar o que ele estará avaliando. Então, o grande papel da avaliação está em avaliar para diagnosticar. E agora eu vou quebrar um paradigma. Celinha, avaliação diagnóstica só no início do ano e na volta no regresso dos meninos? Vou quebrar o paradigma. Pra Celinha, toda avaliação é diagnóstica. Toda avaliação contribui para que eu faça uma análise não só das dificuldades e dos avanços, mas da importância que aquilo teve para o menino, de quanto ele apreendeu aquilo que foi trabalhado. Toda avaliação é um diagnóstico que me leva a descobrir o que eu ainda preciso fazer. Celinha, avaliação formativa é diagnóstica? Sim, a avaliação formativa é diagnóstica. Toda avaliação é um diagnóstico, é resultante de um processo de construção deste aluno. Hoje, quando eu trabalho fazendo assessoria, geralmente quando chego em alguma escola, tem lá fantasmas em torno de avaliação. Verdadeiros algoritmos indecifráveis. Peso 1 dividido por 2 vezes 4 elevado ao quadrado. Eu digo, o que é isso, Senhor? O que é isto? Então, já antecipando, outra sugestão, acho que é a terceira dica, não sei onde eu estou. Bom, a sua avaliação é dividida em quantos momentos? Então, o primeiro momento, a sua avaliação tem como pilar uma prova. A prova, com exceção da educação infantil, mas que também poderá ter atividades avaliativas, diagnósticas, porque toda atividade que o menino realiza na educação infantil é um diagnóstico. Então, é uma atividade que você avalia, porque se você dá uma atividade para um aluno e não lê o que foi construído, se está só certo e errado, isso não é leitura. É saber como será que foi esse processo mental de descoberta. Então, 4 pilares. Hoje é a minha sugestão. Você tem lá, primeiro pilar da sua avaliação de escola, as provas. Aí eu pergunto, que tipo de prova? Ela é objetiva? Que tipo de prova objetiva você está fazendo? Você faz uma variação, inúmeras variáveis dessa prova objetiva, como, por exemplo, de lacuna, loteria, de identificação, de associação. Existem mais de 30 tipos de provas objetivas. Tá, então o primeiro pilar é a prova. O segundo pilar, em algumas escolas tem chamado de atividades alternativas, e eu já discordo. O que eu sugiro é que o segundo pilar da sua avaliação seja a produção. Celinha, o que é produção? E eu vou falar o que é produção. Eu trouxe 30 exemplos de produção. Então vamos lá. Deixa eu achar. Eu vou mostrar para vocês. Isto são produções diagnósticas que são consideradas atividades avaliativas. O que é uma produção? É o exercício pleno de uma ação procedimental que o seu menino é desafiado a fazer. Então, eu posso, por exemplo, eu não sei se é importante isso que eu vou dizer, se vocês acham que está bem, deem um positivo para a professora. O que a produção, ela não é concorrente da prova.
ela é uma aliada da prova, do instrumento prova, onde você vai medir, colocar um algoritmo ali, atribuir uma nota para aquele momento. Tá, então eu vou dar 3 exemplos de produção que podem ser realizadas agora, nesse momento que estamos vivendo. São 3 coisas que deram certo, já foram experienciadas. Pedimos numa escola que o menino fizesse uma produção de si mesmo. Todos os alunos fizeram. Foi um momento muito mágico. E eu denominei de linha do tempo. Então, os alunos de 7 aninhos, 4 aninhos, 18, 17, 15, não importa, escreveram sobre si mesmos. Linha do tempo é uma produção que poderíamos chamar de autoconhecimento, de reflexão sobre a vida, de estado latente de emoção, do encontro consigo mesmo. Então, a linha do tempo, que dia eu nasci, o que aconteceu nesse dia, quem estava presente no meu nascimento, quem foi a primeira pessoa que viu o meu nascimento. No primeiro ano, o que aconteceu com a minha vida? Eu já sabia andar, não sabia, eu tomava sopa, eu já tinha um irmãozinho, meu irmãozinho me batia. E no segundo ano, o que aconteceu? Gente, pensa comigo, é maravilhoso escutarmos esse menino numa produção muito simples. Isto vale nota? Não. Isto vale reconhecimento da entrega, do envolvimento, que mesmo que o menino tenha tirado 5 numa prova, ele produziu algo sobre si mesmo. E isto pode ser somado na tal avaliação somativa? Sim. Porque ele se dedicou, porque ele foi buscar a avó, porque ele colocou fotos, porque ele escreveu sobre a vida dele. Então, isso é um exemplo de produção. Outro exemplo, o menino escrever, e já não é a linha do tempo, é a sua biografia. Quem ele é, o que ele gosta de fazer, como ele se sente, que falta ele tem sentido, o que ele acha do momento que estamos vivendo, que momento é esse. Então, pedir a biografia dos alunos para que ele escreva sobre ele mesmo. E aí eu tenho milhões de sugestões. Uma poesia é uma produção, um desenho, construir uma paródia sobre Covid-19, a tarefa escrita à mão é uma produção, porque o aluno aprende escrevendo, um resumo, um livro de autoria pode ser construída. Nós trabalhamos numa escola, o meu jeito de ser. Livrinho com folhinha de sulfite dobrada ao meio, com folhinha de revista para quem tinha, para quem não tinha, com fotografias. Meu jeito de ser. Meu jeito de ser é... Eu gosto de comer, eu gosto de brincar, eu gosto de... Qual é a brincadeira que eu gosto? Então, envolvendo esses meninos para contar a história da vida deles. A pesquisa é uma produção que precisa ser considerada se for bem trabalhada, porque pesquisar não é só pedir que o aluno entregue na data X, é acompanhar esse processo. A maquete, eu não gosto muito, mas enfim, também é uma produção. E numa escola, gente, eu vou compartilhar com vocês porque tá ficando maravilhoso. É um processo avaliativo, sim. O que eles estão produzindo? Cartazes para a volta. Cartazes de acolhimento para o retorno. Isto é uma produção. Vocês não imaginam o que tem sido construído. Sim, Alana, o portfólio. Portfólio é fundamental de todas as atividades. A verdadeira forma de trabalhar com portfólio é quando o aluno elege
algumas atividades que ele gosta mais, que foram significativas para ele. Mas também pode ser um portfólio construído a partir de cada atividade realizada. Construir um mapa, pinturas, linha do tempo, que mais? Argumentação, gente, fundamental. A produção não é só algo que ele faz de maneira manuscrita ou trabalhada. Pode ser oralidade. E eu creio, gente, eu creio piamente que eu vou falar uma coisa, acho que vocês não vão gostar, mas eu tenho que dizer. As aulas precisam ser mais ao vivo do que gravadas. Estamos perdendo a oportunidade de interagir, mesmo que só pela telinha. Estamos perdendo a oportunidade de termos esse tete-a-tete com os meninos. Então, essas produções faz parte do segundo pilar. Ainda, o que mais eu posso, além disto, eu posso ter o terceiro pilar. O terceiro pilar pode estar sendo referenciado a partir da BNCC. Eu posso trabalhar o terceiro pilar com valores. Posso trabalhar até com comportamentos, caso eu queira, se ele se organiza, se ele participa, só que aí eu preciso abrir, não adianta pôr, participa, é organizado, é atento, não, participa de quê? Participa da aula online, mostra entusiasmo, então preciso abrir o leque. E dessa forma, com tudo isso que eu estou dizendo, nós estamos construindo os critérios avaliativos. Vejam, deixa eu ver a hora. Meu Deus, está voando. E aí eu posso ter o quarto pilar. Tanto pode entrar para produções, como eu posso ter um pilar à parte, que são as produções voltadas para a tecnologia. Então, se você já tem um forte trabalho de tecnologia na sua escola, já tem a Microsoft, o Google for Education, você pode sim pedir que o aluno desenvolva algo para contribuir para a humanidade. Porque o acesso à informação, na BNCC vem muito claro, para que ele possa criar. Assim como os chineses, pouco usam o celular, mas fundamentalmente eles criam tudo para a humanidade. Então você pode pedir um game, você pode pedir uma história, você pode pedir uma aula invertida. Isto é considerado como quarto pilar, se você quiser focar especificamente. Então, nesse momento, eu tenho um panorama. A minha avaliação não se restringe exclusivamente a uma prova. Eu avalio as produções e esses processos de construção desse conhecimento, não como resultado da competência, mas como um processo subliminar. O que tem por trás de uma produção que este menino conseguiu efetivar? Se ele fez um poema, o que tem por trás? Será que ele pesquisou? Será que ele colocou emoções? Isto tudo pode compor a avaliação somativa. Então é preciso abrir este leque para que a gente possa efetivamente fazer um novo tipo de avaliação. Existe também, eu vou achar aqui, achei. E acho que eu vou precisar terminar. Falta 3 minutos, que hora eu entrei, Senhor? Atenção, no encontro da próxima semana, eu vou trabalhar com critérios de avaliação para educação infantil e ensino fundamental. Eu só quero dizer o seguinte para vocês irem pensando até lá. O plano de aula está vinculado com a aula que eu ministrei, está vinculado com a avaliação que eu estou solicitando. Quais são as referências que vão marcar o seu instrumento da prova?
Você pode ter 10 alianças como desencadeadores. Você pode fazer uma prova, e essa prova tem que ser por habilidades e competências. Essa prova está vinculada à construção de alguma competência geral? Qual competência geral? Está vinculada aos 5 campos de experiência? Essa atividade avaliativa de educação infantil visa buscar como este menino desenvolve o corpo, se ele tem equilíbrio ou não. A sua atividade avaliativa de educação infantil está vinculada aos 6 direitos de aprendizagem ou não? Ou a prova do ensino fundamental está vinculada ao CPA, conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. A sua aula e a sua avaliação, a sua prova, está vinculada às competências da área ou às habilidades do seu componente curricular. Então, quando pensamos nesses desencadeadores, a prova toma um novo formato e a avaliação encontra um novo significado. Pessoas, eu vou ter que encerrar. Ai, já passou tão rápido. Ai, mas na semana que vem, só atividades práticas. Então, nesse momento, eu gostaria de saber se vocês gostaram e se essa live efetivamente conseguiu contribuir para algo. Essa semana eu escrevi um texto sobre gratidão para uma escola. E assim que eu termino, gratidão por você ter estado aqui. Gratidão por você deixar com que as minhas palavras entrem em sua mente, no seu coração, na sua vida, ou até que não entre. Gratidão por acreditar que é sempre possível fazer diferente, pensar de maneira abrangente, sistêmica. Gratidão por respeitar o tempo desse menino, por acolher este menino em seu braço, em seu coração. Parabéns por valorizar a avaliação, as produções, por criar novas formas, novas alternativas. Tenho tido muitas saudades, muita saudade, mas é assim que segue a vida. Nós vamos buscando forças, encontrando maneiras de nos superarmos a nós mesmos. Fiquem bem, fiquem com Deus e pensem sobre avaliação. Coordenador pedagógico, pense nos contextos, pense na importância, no olhar atento de cada atividade. Pense que o desenho é um processo de evolução e que você precisa saber como ele está evoluindo. Pense na sua palavra, no seu amor, no seu coração, na sua dedicação. Fiquem bem. Um abraço a todos e até quinta que vem. Gratidão.